E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo de Genshin dessa sequência de vídeos que tem saído aqui no canal. Esse vídeo está sendo gravado logo depois do melhorias que eu gostaria de fazer em 4 estrelas. Eu deixei de fora eu queria só fazer um adendo aqui antes de começar o tema desse vídeo, que é falar do porquê que eu deixei de fora a Xinyan do vídeo. Por conta do seguinte, eu lembrei dela depois e aí eu resolvi falar. Porque é o seguinte, a Xinyan, ela não funciona, ela não combina. Então, por exemplo, o kit dela não combina com o elemento dela, com a função dela, porque ela era para ser um suporte de físico, voltada para físico, do elemento Pyro, que nada tem relação com físico. Diferente, por exemplo, do elétrico e do cryo, entendeu? Então, por conta disso, que eu optei por simplesmente deixar ela de fora, porque ela não precisa de uma melhoria aqui e ali. Ela precisa de um rework completo, desde que mude sua visão, a alterações nos valores dos kits e até mesmo no kit em si, entendeu? Não é igual a Linette que ela pode absorver, juntar os inimigos e dar buffs, ou igual a Cole que eu alterei uma habilidade dela e a outra eu melhorei, entendeu? Eu teria que ser troca total, e aí por isso eu deixei ela de fora, tá certo? Agora que o minuto se passou e eu já falei, expliquei, dei minhas explicações, vamos ao foco principal do que eu quero falar nesse vídeo, que é um negócio que eu chamei de build secundária. Eu vou explicar do que eu tô falando e vou demonstrar pra vocês e contextualizar a problematização e etc. Tá certo? O que é a build secundária? Vou dar o um exemplo aqui com a Mavuika. A Mavuika, ela tem duas funções, DPS principal e sub-DPS. Qual que é a questão? Aqui no Genshin hoje, a gente tem o equipar agora e o substituir. Eu vou entrar no equipar agora daqui a pouco. O substituir me leva para essa tela e eu alterno os artefatos, beleza? Show. O equipar agora me permite montar a build dela. A configuração padrão me permite ver como é que está atualmente e a configuração personalizada permite com que ele monte instantaneamente, desde que eu coloque o que eu quero aqui, o que eu quero aqui e o que eu quero aqui, e o conjunto que eu quero que essas peças sejam pegas, além da flor e da pena básica, porque elas não têm status principal. E aí aqui eu coloco o que eu mais quero em cada uma dessas peças. Apenas artefatos que não estejam equipados, ou até mesmo os que estão equipados entre os personagens. Certo? Beleza. Só que toda vez eu tenho que vir aqui e alterar. Beleza. Só que, e se tivesse um botão escrito aqui em cima, reserva, ou alternar, ou algo assim do tipo, onde você clicando a primeira vez, igual a Mavuika tá aqui, abriria um menu tipo esse daqui, do equipar, da configuração personalizada, ou até mesmo igual tá aqui, só que vazio, onde nele você colocaria a build secundária dela, onde os artefatos iam ficar guardados, salvos, e aí, por exemplo, a Mavuika, sub-DPS, o set dela é o pergaminho do herói. Então você colocaria pergaminho do herói, pergaminho do herói, pergaminho do herói. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí beleza, você montou, você salva automaticamente. Aí, por exemplo, você tá lá no teatro, você tá lá no abismo, ou você só quer montar o time rápido. Você pega, seleciona uma Voica sub DPS, em vez de você ter que entrar aqui e selecionar tudo certinho, você clica em alternar, acabou. Ou em reserva, ponto. Trocou automaticamente, entendeu? É isso que eu acho que deveria ser implementado no jogo, porque facilitaria muito, porque tem personagens que eles podem rodar com mais de uma build. A própria Mavuika entre DPS e sub-DPS, a Citlali entre o Pergaminho do Herói e o Milili Firmes, a Shilonen entre o Pedra Arcaica e o Pergaminho do Herói. Eu sei que as duas estão com o mesmo set, eu sei que as duas não poderiam estar, porque o Pergaminho do Herói não acumula, só que eu não tenho set de Pedra Arcaica bom para Shilonen, entendeu? Porque, por exemplo, meu Zongli tá de Mililith. Então, por conta disso, eu também não tenho set reserva de Mililith. Eu tenho o do Zongli e o da Layla e só. E aí, o que acontece? Ah, por que você não põe o da Layla na Shilonen? Porque a Layla escala com vida, a Shilonen com proficiência, ou seja, não vai adiantar. De qualquer forma, o que acontece é o seguinte, aí permitiria, por exemplo, eu estou com esse time, aí a Mavuika tá DPS, aí a Shilonen eu quero que muda para Pedra Arcaica. Ao invés de eu vir aqui procurar a Pedra Arcaica ou tentar localizar o boneco com um set de Pedra Arcaica, eu venho aqui e simplesmente clico reserva ou alternar, ponto, acabou, mudou, entendeu? Personagens como outros além desses, a Ganyu entre o trupe itinerante, que é o artefato dela de DPS, e um de sub-DPS, por exemplo, o Herói Invernal, ou algum outro artefato que providencia algum buff, tipo o antigo Ritual Real, ou alguma coisa do tipo, outros personagens que se beneficiariam disso. A Retentora entre o Sombra Verde e o set dela,
O Kazuha entre o Sombra Verde e um outro set aí. Porque às vezes tem outro personagem com Sombra Verde no time, cujas peças são mais úteis, ou você pode usar um conjunto secundário no Kazuha. Outros personagens, a Raiden, apesar do selo da insolação encaixar certinho nela, a Nahida entre o Memórias da Floresta, ou os Sonhos Dourados, ou algum outro artefato que faça buff, tá certo? A Nilou, eu acho que 2 vida tá bom pra ela, apesar de que esse set aqui também não é ruim pra Nilou, tá certo? Aí outros personagens que tem essa função, entre elas pode ser o Sino, entre o Trovão Furioso e o Trupe Dourada, não, Trupe Dourada, né? Os Sonhos Dourados, isso. Outro exemplo, por exemplo, também. Cadê aqui? A Diona entre o escudo e a cura. A Kuki Shinobi entre o dano baseado em proficiência e o dano baseado em vida. Porque a vida afeta a cura dela, assim como a proficiência. Só que, claro, uma build full voltada pra vida não vai ter o dano que a proficiência dela permite. Às vezes ela tá ali só pra healar e não pra fazer reação. Então a proficiência não faria tanta diferença. A Fischl entre sub-DPS e bateria, por exemplo. O Shingekyo entre alternar, assim como o Bennett, que eu ia falar no Bennett, mas eu prefiro falar no Shingekyo para não ser redundante. O Shingekyo e o Bennett estão de ritual real. Só que se eu vou botar um time os dois, seja com Rutal, Arlequino, outros personagens desse tipo, sei lá, o Alreitan ou o Sino, eu vou precisar alternar, porque o antigo ritual real não acumula. Aí, em vez de eu fazer o mesmo esquema, sei lá, aqui tem ritual real, aí eu quero uma outra build voltada para outro tipo de coisa pro Shingekyo, porque o Bennett vai ficar de ritual real. Mesma coisa, aí é só clicar aqui e acabou. Aí, por exemplo, vamos seguindo. A Faruzan entre Selo da Insolação e Sombra Verde. Sucrose entre a mesma coisa da Faruzan. Entendeu? Derria entre sub-DPS e tanque. A Chevreuze. A Rosária. O Keia. E só, desses aqui que eu tenho. Outros personagens que eu não tenho, mas que podem se beneficiar disso. Eu cliquei errado, foi mal. Que, né, como eu falei, eu não tenho. A Emily. Não, a Sejuani acho que não. A Shuri. O Wriothesley, talvez. Entre o Caçador das Sombras e o Herói Invernal. O Baizu. O Alreitan entre Sonhos Dourados. Ou algum outro set mais voltado para DPS. Aí a Emiko entre DPS, tipo, full dano e proficiência para fazer reação dependendo da equipe, entendeu? O próprio Vente entre o Sombra Verde ou algum outro set baseado em dano, entendeu? Dessa forma você conseguiria alternar muito mais fácil, manteria esses artefatos salvos, ao invés de, por exemplo, você ter que ficar fazendo bateria. Então, por exemplo, eu quero fazer a build da Mavuika sub DPS, aí eu deixo guardado no game, porque aí, por exemplo, eu quero trocar, eu só preciso achar o game ali e fazer a inversão. Pô, beleza. Mas não seria só muito mais fácil e prático ter um botão você faz? Além do que, isso motivaria os jogadores a ter 2 builds para seus personagens, entendeu? Uma com um set, outra com outro. Claro que em game os 2 sets não acumulariam, então a Mavuika não pode gerar o Códice de Obsidiana e o Pergaminho do Herói juntos, entendeu? Mas é igual, por exemplo, também ajudaria os jogadores a ter mais coisa para fazer. Porque aí, por exemplo, você buildou todos os seus personagens, igual eu, por exemplo, tô aqui com o único artefato que eu tô procurando agora é a ampulheta para Mavuika e uma pena melhor para Citrale. A pena é uma flor. É uma pena. A pena melhor para Citrale. Aí, por exemplo, quando eu achar, eu vou parar de farmar o Códice de Obsidiana, o domínio ali. Por quê? Porque os outros personagens que usam, como por exemplo, o Kinichi e a Moalani já estão bem buildados. Então eu não preciso mais. Aí, depois disso, obviamente, eu vou buildar pra Emily, que é uma personagem que eu quero pegar no rerun. E já vou começar a me planejar para os outros personagens que estão vindo. Por exemplo, Yansan, Veressa, ou a Skirk. Esses personagens que eu já estou interessado, eu já vou me planejando à medida que eu tenho a chance de informação com relação a eles, né? O kit, essas coisas. Mas enquanto isso, se rolar um período de intervalo, aí eu fico meio sem o que gastar. Aí eu vou lá e faço o quê? Farmo Mora. Aí o que acontece? Isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu ir aqui. Pronto. Isso aqui acontece. Aí, por exemplo, pô, eu tô precisando de livro XP. Pô, é um intervalo bom pra você farmar essas coisas, ok. Realmente tem gente que aproveita. Mas igual, pra mim que já tá mais avançado nessa questão,
pra mim não faz diferença. É um intervalo que eu vou ficar gastando resina à toa por aqui e por ali. Aí agora, por exemplo, eu vou buildar a Emily, aí eu poderia também, aproveitar enquanto eu tô farmando esses códices de obsidiana e pergaminho, já buildando a build secundária da Mavuika, já posso estar buildando a build secundária de... Até que não, porque não tem outro personagem de Nathan que eu queira buildar por enquanto, né? Que eu tenha reservas. Mas é igual, por exemplo, aí eu já posso começar a planejar o Pedra Arcaica da Shilonen, o Millilith da Citrali, a build sub DPS da Ganyu, entendeu? Que aí eu já vou tendo mais coisa pra fazer, mais artefato pra caçar, entendeu? E aí eu vou dar mais propósito à minha resina do que ficar fazendo linha Lady Mora durante, tipo assim, uma versão quase toda, porque eu não tenho artefato pra farmar. Tudo bem que, igual eu falei, depois aqui eu vou buildar a Emily, mas ainda assim, né, eu acho que seria uma opção interessante. Não só uma coisa para mais coisa para fazer, como também uma facilidade, uma praticidade extra que eles poderiam adicionar aí pra gente. Se no futuro isso for adicionado, não esquece, isso aqui está sendo gravado durante o banner da Mavuika. Então pega leve, 5.3 primeira parte. E é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um comentário e um like, eu agradeço muito. Se puder se inscrever, ajuda mais ainda. E deixem aí nos comentários, vocês acham essa ideia boa, ruim? Como que vocês melhorariam isso? Ou não tem como melhorar? Ou tipo assim, o que vocês acham? Mas é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui e valeu!